E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho 8 minutos para responder esse comentário em vídeo. Eu respondo em texto, mas eu acho que eu quero que esse vídeo conte, porque a dúvida do Eric ela é muito legal, cara. Ela fala, Fausto, comprar uma casa nesse momento poderia ser visto como equivalente a investir em fundo imobiliário, sendo no sentido do reaquecimento do mercado? Os imóveis são fundamentalmente diferentes do mercado imobiliário. E Eric, e todos vocês também, sabe o que é engraçado? O mercado imobiliário ele não sofreu o impacto dos FIIs. Ou seja, os imóveis de verdade, eles não sofreram a porrada que os FIIs sofreram, embora eu acho que eles vão valorizar muito ao longo do tempo. A inflação do arroz, a inflação da batata, a inflação da cenoura, a inflação da carne, você sente imediatamente. A inflação do Uber. Bom, eu não sei como que está o Uber agora, mas a inflação do combustível, e em toda a cadeia que o combustível alimenta, a inflação você sente imediatamente. O aluguel não é assim. Então, o aluguel que estava R$ 1.000 2 anos atrás, no começo da pandemia, o cara sabe que o inquilino dele já está enforcado para sobreviver. O inquilino dele estava pagando 20 conto na carne, agora está pagando 60. Então ele sabe que se ele pegar o aluguel dele de 1.000 e subir para 3.000 para ele continuar comprando a mesma quantidade de carne, o inquilino dele vai sair e vai morar na rua, ou vai morar num lugar mais barato. O que significa que uma casa de 250 mil, 2 anos atrás, ela deveria ser corrigida pela inflação. Então você coloca aí uns 20% em 2 anos, porque a inflação ela bateu pesado, e aí juros sobre juros, né? Tipo 10% em cima dos 10% que teve antes, você coloca aí uns 21%. Vamos fechar em 20%? A sua casa de 300 mil, ela deveria valer uns 360 mil. Você não está conseguindo vender essa casa talvez por 360 mil, mas não caiu dos 300 que já valia. Tá entendendo meu raciocínio? Então, o negócio, ele não foi corrigido e existe um espaço, sim, após o reaquecimento do mercado. O que seria o reaquecimento o reaquecimento do mercado? O mundo seguir, a gente conseguir se desenvolver economicamente, o mercado começar a pagar melhor por falta de mão de obra que aceite trabalhar por tão pouco, porque o salário de R$ 1.000 agora ele vale o quê? Uns 800, certo? Então vai chegar uma hora que as pessoas não vão trabalhar por 800. O cara vai falar, cara, eu quero comer carne, você vai ter que subir meu salário aí. As empresas elas vão ter que lucrar mais, elas vão ter que corrigir o preço, elas vão ter que ganhar mais dinheiro para poder pagar mais o funcionário. Aí o que vai acontecer? A inflação ela vai ser incorporada. A inflação ela não está incorporada na vida das pessoas, porque elas estão pagando mais caro pelos produtos, mas não estão conseguindo compensar a renda. Quando a renda acompanhar a subida de preços de coisas essenciais, aí o que vai acontecer? Vai ter o repasse da inflação dos últimos ativos que você consegue passar a inflação, e o aluguel é um deles. Então eu estou pagando o mesmo aluguel que eu pagava 2 anos atrás, só que daqui a uns 2 anos, quando o mundo melhorar, daqui a 1 ano, talvez no ano que vem, a locatária do meu imóvel, ela vai falar, pô, Fausto, mas aí também não dá, né? Segurei o que eu pude, mas agora eu vou ter que fazer um repasse também para eu conseguir seguir com a minha vida. Então, vai ter um reajuste do preço dos imóveis, vai ter um reajuste dos aluguéis, só que o interessante é que o preço dos imóveis não caiu. Então, uma casa de 300 mil 2 anos atrás, ela não está valendo 240 hoje. Mas vamos supor que está todo mundo lascado, né? E os fundos imobiliários caíram. Se eu ligar para minha locatária agora e perguntar para ela, ô Sandra, seguinte, você viu que os FIIs caíram? Na bolsa despencou o mercado imobiliário, né? Por quanto que você tentou me vender essa casa aqui 2 anos atrás? Foi por 250 mil? Então, o que você acha de me vender por 180? Falem com sinceridade, se você fosse a dona Sandra, você faria isso? Você aceitaria o argumento de que porque os FIIs caíram, ela deve vender a casa de verdade dela mais barato do que valia, sendo que valia 250 mil 2 anos atrás e ela não está conseguindo repassar a inflação nisso, mas uma hora ela vai conseguir? Tá vendo como tem coisas que não tem cabimento? Agora, nos fundos imobiliários, aconteceu de fato isso. O que aconteceu? Na época que a Selic estava baixa, vamos comprar fundo. Aliás, esse daqui foi um dos raros casos. A gente teve um pós-pandemia, a Selic foi derrubada e ele subiu menos do que o pico que ele estava antes. Mas aí depois ele despencou.
Aí você fala assim, Fausto, mas esse fundo ele só caiu porque eles são de agências bancárias. E as agências elas vão fechar todas. Eu vou dizer sim, só que eles são donos de prédios em centros de cidade que podem ser usados para muitas outras coisas que não de agência. Vai precisar reformar? Vai precisar reformar. Mas é um imóvel que não tem valor algum? Não. E olha que interessante, o imóvel que pagava um real aqui quando ele custava 170, ele pagava R$ 1. Por coisas de conjuntura, por devoluções de algumas agências que de fato fecharam, porque faliram, de R$ 1 ele caiu para 90 centavos. Houve uma perda de 10% aí, só que olha o preço que aconteceu, o preço caiu pela metade. O preço caiu pela metade. Então, quando você compra um fundo desse, você ganha praticamente 1% de dividendo. Tem risco? Tem. O mercado paga o quanto quer e ele pode querer pagar menos ainda daqui a um ano? Sim. Se você precisar vender daqui 2 meses, você pode estar lascado? Com certeza. Mas é uma coisa que você deve se atentar, porque uma casa, nesse momento, o que ela paga? Um imóvel, ele paga cerca de 0,5% ao mês de aluguel. Então, se você compra uma casa de 300 mil, você vai conseguir um aluguel aí de mais ou menos uns 1.500. Enquanto que os fundos, eles estão extremamente descontados e eles estão pagando tipo quase 1% de rendimento ao mês. Só que esse 1% que está batendo, esse 0,8% que está batendo, ele é só por conta da desvalorização que teve. Só que o que vai acontecer? Vai ter que ter um reajuste de inflação ao longo do tempo aqui também. Ou seja, se de fato valia 120, se de fato valia 140 3 anos atrás, hoje não vale só 140, vale 140 mais a inflação de 3 anos. É essa a conta que você tem que fazer. Então, vai haver um repasse dos aluguéis, os aluguéis eles tendem a subir para corrigir a inflação. Então, esse rendimento de 90 centavos, ele tende a ir para 1,10 só por efeitos de inflação, porque o mundo está andando e as correções de preço estão acontecendo. Aliás, foi porque eles não fizeram uma correção de preço, porque eles deram meio que um big desconto de inflação para os inquilinos, que esse fundo caiu tanto no desgosto dos cotistas e eles começaram a vender freneticamente, só que eles perderam a mão do quanto venderiam, né? Se o fundo, a gestão é tão ruim ao ponto de ter aberto mão da inflação, você fala, estou extremamente decepcionado com vocês, esse fundo ele passou a valer 10% a menos. Então, desses 140, você tira 16. Você tira 16, ele passa a valer uns 120. Mas não, os caras tiraram quanto? R$60 do fundo. Então, esse fundo é péssimo, a gestora é horrível, só que os cotistas derrubaram tanto o preço que ele passa a ser uma escolha inteligente. Porque a gestão, ela tem que fazer muito mais merda para chegar no valor que estamos agora. Agora, se você não tiver dinheiro, o negócio piora um pouco, né? Porque eu fiz uma simulação aqui. Se você não tiver dinheiro, se você quiser comprar uma casa de 300 mil e você só tem 50, se você financiar 250 mil mais as despesas do processo, eu fiz a conta aqui e ao final de 360 meses você vai ter pago os 50 mil de entrada, mais 613 mil de financiamento. Você vai ter pagado 663 mil reais ao longo de 30 anos para falar assim, não, mas eu sou dono, isso aqui é uma conquista minha, que eu consegui com o meu trabalho, com o meu esforço, e digo mais, a prestação ainda cai. Você está sendo inteligente? Do fundo do coração, não sei. Na verdade eu sei, não. Você não está sendo inteligente. Então, se você pegar esse valor aqui e começar a aportar em fundos, você vai conseguir morar de aluguel numa casa de 300 mil. Para sempre com a quantidade do fundo que você vai fazer. Então, eu saí de São Paulo, se eu tivesse condições de comprar uma casa de 250 mil, eu compraria a casa. Isso daqui, se eu alugasse essa casa, quanto que seria? Seria 0,5% ao mês. Seria R$1.250 de aluguel. Com esses 250 mil, a gente comprou fundos que estão rendendo quase 1% ao mês, porque isso daqui é a minha média, com só 15% de fundo de papel. Isso daqui está me rendendo 2.475. Agora, quanto que eu pago de aluguel aqui numa casa que vale 250 mil? R$850, porque eu estou em Sergipe e porque a minha locatária ela vê vantagem em alugar essa casa para mim. Então, quanto que me sobra? Me sobra essa quantidade para investir a diferença e aumentar a minha renda. Então,
É uma estratégia. Agora, assim, eu xingo de burro quem compra imóvel próprio? É claro que não. Porque isso daí, o imóvel próprio, ele pode ser um sonho. Um sonho é uma realização psicológica. E tem gente que só tem segurança na vida se for dono do imóvel. E você quer saber, na pior das tempestades, ser dono do imóvel é ótimo, porque o locatário, ele nunca vai falar assim, decidi que eu quero morar na casa que eu aluguei para você, vaza, no momento em que você não consegue nem se mudar. Tem muitas coisas a serem levadas em consideração aí, mas eu queria que vocês e que o Eric soubessem que fundo imobiliário não tem absolutamente nada a ver com o fundo com os imóveis reais. Foi um ativo que se descolou. Por quê? Porque as pessoas não comparam ele com os outros imóveis que estão no mercado. O mercado compara ele com a Selic. A Selic sobe, ele fala assim, então esse fundo está me rendendo pouco, eu vou para o Tesouro direto. E aí é que as pessoas elas perdem a mão e elas perdem a noção do que lastreia o rendimento dele, do que dá segurança para o rendimento dele, e aí ele abre mão dos fundos imobiliários que são correspondentes a imóveis reais e vai lá e compra um tesouro, Selic, e aí amanhã o governo ele bate para 2% de novo, aí o seu dinheiro passa a render vários nadas, e aí você fala, porra, se não está rendendo nada no Selic, então eu vou voltar para os fundos imobiliários, aí você volta junto com todo mundo, é igual voltar da praia do litoral de São Paulo depois de feriado prolongado. Aí você fala assim, não, vou embora. E aí todo mundo está tendo a mesma ideia que você e está todo mundo indo embora no mesmo horário que você. O que vai acontecer com o preço dos fundos imobiliários? Vão disparar porque eles vão estar rendendo muito mais do que a Selic e vai estar todo mundo querendo entrar neles. Nessa hora, queira ter estes papéis que nunca ninguém quis neste momento e fale assim, então, né? Não quis naquela época, não veio me procurar agora que a Selic está baixa. Espero que seja útil, do fundo do coração, e um grande abraço para vocês, boa semana.